O Globo Comunidade está de volta. Hoje o nosso assunto é o preconceito, diferenças de opiniões sobre diversos assuntos que, quando chegam ao extremo da agressão física ou moral, se transformam em crime. No primeiro bloco, relembramos o caso do rapaz baleado em Copacabana, que pode ter sido uma vítima de homofobia. Agora temos outros casos, como a invasão a uma casa espírita por preconceito religioso. Vamos rever então a reportagem de Fabiano Vilela. No centro espírita, os pedaços de imagens quebradas continuavam no chão. A invasão aconteceu pouco antes das 7 da noite. Quem estava na sala de orações ouviu insultos. Dizendo que era o Satanás, que era pombagira e que isso era coisa do diabo, que a igreja dele que tinha valor. Na delegacia, os 4 invasores disseram que faziam parte da igreja evangélica Geração Jesus Cristo, mas não explicaram o motivo do vandalismo. Na internet, há textos da Geração Jesus Cristo com críticas a outras crenças. A igreja é dirigida por Tupirani Lopes. O pastor não quis gravar entrevista, mas afirmou que a igreja não aprova qualquer ato de vandalismo ou agressão e invasão à propriedade. Sou presidente da Congregação Espírita Umbandista do Brasil e não poderia, nesse momento, deixar de vir trazer o nosso apoio. O artigo 5º da Constituição diz que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de cultos e às suas liturgias. Agora, Ivanir, na prática a gente vê aí por esse exemplo que nem sempre isso é respeitado. Na tua opinião, o que explica atos como esse? Primeiro, explica uma má interpretação da Bíblia, inclusive do Antigo Testamento. Esse pastor, quem vê ele na internet, até hoje ele fala sobre isso, ele faz uma interpretação própria e faz toda uma apologia à demonização das religiões de matriz africana, dos muçulmanos, dos católicos, ele também fala dos católicos, colocando nos seus fiéis ideias extremamente falsas e erradas. Mas agora, um dado importante a se observar do ponto de vista do preconceito religioso, ele deriva da ignorância. Por quê? Um dos motivos primeiro você tem que observar que o Criador, ele começa a sua obra da criação pela África. E a tolerância é um dos princípios básicos de muitas religiões também, né? Tolerar o diferente, de todas as amar religiões, o diferente. de todas as religiões, principalmente do cristianismo, onde Cristo tomou um tapa no rosto e deu a outra face. Então, quando você faz o ato de intolerância, ele não é um ato religioso, ele é um ato político. Não, exatamente. É bom lembrar, para quem estiver nos assistindo agora, que o Código Penal prevê pena de detenção de 1 mês a 1 ano ou multa para crimes contra o sentimento religioso. Aí você pergunta, o que é crime contra o sentimento religioso? Zombar de alguém publicamente por motivo de crença ou função religiosa, impedir ou perturbar alguma cerimônia ou prática, culto religioso, desprezar publicamente ato ou objeto de culto religioso. Essas denúncias, elas chegam à comissão que o senhor participa, preside? Tem chegado mais. Tem chegado mais porque na medida em que nós temos denunciado, esse caso está na justiça, inclusive está respondendo, está sendo julgado, esse caso específico do Catete, mas há casos que já foram julgados, há um caso em Pati de Alferes, de um vizinho que justamente perseguia um sacerdote por questão das oferendas, ele foi condenado a pagar uma indenização. Mas o mais triste não é isso. Há casos que são casos familiares. Há casos de pessoas que se converte ao neopentecostal e proíbe, às vezes, a sua mãe de ver o neto. Bom, seja que religião for, o ideal é que haja harmonia entre elas. Harmonia e isso diálogo. Se espera. Tanto é isso que a comissão ela é composta de várias religiões. Nós fazemos aquela caminhada em defesa da liberdade religiosa, que é feita no terceiro domingo de setembro. Bom, além da religião, um outro tipo de preconceito grave é o de raça. E os negros são vítimas constantes dessa discriminação. Essa semana, durante uma reportagem sobre penteados e sobre a cultura afro, eu consegui um depoimento de uma menina de apenas 9 anos. Ela falava sobre o orgulho que tem de usar tranças no cabelo, mas veja só o que ela disse em relação aos coleguinhas na escola onde ela estuda. Que tal esse cabelo que você fez? Por que você gosta dele? É porque eu já fico há muito tempo com a minha mãe, eu sou a modelo dela. Em todo lugar que eu vou, todo mundo pergunta, quem faz seu cabelo? Eu faço. É minha mãe. Todo mundo na minha escola tem preconceito com isso. Aí eu não ligo. Até minha amiga tem preconceito. Aí eu falo, por que você tem preconceito com isso? Porque eu não gosto de negros. Aí eu falo, isso é racismo.
Imagina, uma criança de 9 anos já tem que conviver com isso na escola. No caso de discriminação por raça, a Constituição é clara também, diz no artigo 5º que a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Mas aí nós vemos que no colégio essa menininha se obriga a explicar para os amiguinhos dela para não serem racistas. Mas tem que observar uma coisa que a professora falou, tem a ver com a educação, é desrespeitado ainda no Brasil a Lei 10.639. O que fala essa lei? Tem que ser, no ensino fundamental e médio, tem que ser ensinada a história da África, as culturas africanas, a história do negro no Brasil e a cultura negra no Brasil. Há uma resistência muito forte à aplicação dessa lei. E além de falar sobre a cultura, enfim, africana, falar sobre o que é discriminação, professora, isso seria importante? Quer dizer, de pequenininho que a gente pode mudar essa sociedade? Esse processo de socialização, que nós chamamos justamente que é essa educação, que é transmitida pelos pais, porque isso é muito importante, mas tem que se ver também a maneira como a pessoa ela vai internalizando esses conhecimentos que são passados na sua família. Então, todo esse conhecimento, por exemplo, essa menina que ela acabou de falar, embora ela esteja sofrendo um preconceito, você vê que ela tem orgulho. Então, como que ela internalizou? Ela internalizou de maneira que isso não causa um dano tão grande. Com felicidade. Com felicidade. Psicologicamente isso não afeta. Entretanto, nem todas as pessoas, elas vão reagir da mesma maneira que essa menina reagiu. Tanto não é verdade que as pessoas reagem bem a isso, que de janeiro a outubro deste ano, a Comissão de Combate às Discriminações e Preconceitos da Alerj recebeu 174 denúncias e 90 pedidos de orientação e informação. Onde que as pessoas podem pedir ajuda, podem pedir orientação? Do que fazer, por exemplo, quando for vítima de preconceito? Primeiro, quando você é vítima, você deve constituir logo ir à delegacia, fazer o registro e levar 2 testemunhas. Isso é fundamental para garantir o seu relato. Depois, no segundo momento, você deve procurar um advogado ou as organizações que lutam por direitos civis ou por direitos humanos. São várias organizações, tem desde a Alerj, como Arco-Íris, como a Comissão de Combate à Intolerância, né, para conseguir o apoio jurídico. Isso é fundamental. Você não deve se intimidar. O que acontece quando uma pessoa, às vezes, ela é discriminada, isso afeta tão a sua pessoa, o seu ser humano, né, que às vezes ela fica imóvel. Psicologicamente, às vezes ela fica envergonhada, né, fica triste, fica deprimida, tem vários danos que leva. Tem que ser diferente, então, tem que agir. Pedir para cada um de vocês, o Júlio, que representa o Grupo Arco-Íris, o Ivanir, enfim, da Comissão de Intolerância Religiosa, e a Antônia, que fizessem uma consideração final. Como a gente pode evitar que esses casos que a gente mostrou até agora continuem se repetindo? Como a gente está falando também de intolerância religiosa, existe um pensamento budista que fala que a intolerância ela é vizinha da maldade. Então acho que a educação ela é a base de tudo. Um preconceito você só transforma em conceito através do conhecimento. Então acho que tem que ter ações educacionais, desde da criancinha até o nível universitário, em todos os âmbitos, para a gente mudar os quadros de preconceito. Você vê mudança? Você vê melhora nesse sentido? Eu vejo sim. Se a gente conseguir trabalhar com a educação, mudar a mentalidade da população, a gente diminui drasticamente os quadros de violência. E para quem é vítima, é muito importante também ter o conhecimento de saber onde ela pode buscar informação, onde ela pode buscar se defender. E os grupos estão abertos, né, os grupos de direitos humanos, os grupos LGBTs, para acolher também essas demandas. Ivanir, o Brasil é um país tão bonito, com tantas religiões, cada um tem a sua forma de se relacionar com Deus, tem que ter harmonia? Eu acho que cada um escolhe o caminho que quer seguir o Criador. E ninguém tem o direito de discriminar o outro. Que eu saiba, ninguém tem procuração dele para dizer que só este caminho é o caminho verdadeiro. E a diversidade é a maior riqueza que ele nos deu. E o Brasil é um país de diversidade, então tem que haver respeito. E como se diz popularmente, respeito é bom e eu gosto. O caminho da intolerância é que não podemos seguir, né, Antônia? De jeito nenhum. O que ele acabou de falar, que é esse caminho da diversidade, isso é super importante na formação do indivíduo, porque é a partir da diferença que o outro se conhece. É a partir daquilo que eu vejo do lado de fora que eu sei quem eu sou. Então, essas diferenças, elas são fundamentais para a formação da identidade do indivíduo. Ok, não vamos perder então essa oportunidade.